E aí, tudo bem? Meu nome é Diego Dias e estamos aqui no Histórias de Vida com a Carol, que ela vai contar um pouquinho sobre ela. E aí, Carol, como é que você tá? Tudo certo? Bem, tranquilo. Excelente. Carol, pergunta que meio tradição aqui já. Se as pessoas perguntarem para os seus conhecidos quem é a Carol, o que você acha que vai ser a resposta? O que eu acho uma doidinha. Uma doidinha. Ah, vai falar. Geralmente as pessoas falam do meu jeito. Do meu Aham. jeito de ver as coisas, de ver a vida com alegria. Enfim, essa é a primeira palavra, minha alegria. E você concorda realmente que isso te define? Sim, sim, eu acho. Eu vejo as coisas com olhar. Tento ver as coisas da melhor forma possível. Eu gosto de ver as coisas com Uhum. alegria, porque a vida da gente já é bem, tem bastante história triste, eu acho que a Uhum. gente tem que ver as coisas com alegria. Concordo plenamente. Sem buscar o lado positivo das coisas, né? Sim, eu acho que veio até. Esse é um pouco do meu pai também. Meu pai, ele é um cara que vive sorrindo. Pra Uhum. tudo. Tanto que vai perguntar quem é o pai da Carol. O garoto sorriso, o garoto propaganda da pasta de Uhum. dente. E eu acho que a gente tem que sorrir mesmo, né? Mesmo nas dificuldades, assim, a gente acaba sorrindo Uhum. e bola pra frente. Perfeito, excelente. E de ocupação, assim, o que você está fazendo hoje em dia? Eu sou fisioterapeuta, já formada há 15 anos. Aham. 15. E hoje eu atuo como instrutora de Pilates. Então eu dou Uhum. aula de Pilates. E dentro da minha carreira profissional, eu já fui de A a Z, assim. Eu fiz Aham. muita coisa, mas agora atualmente eu sou instrutora. Cuido Bacana. da coluna do pessoal. E como funciona a rotina trabalhando com Pilates? Então, Pilates é eu falo que é uma ferramenta, né? É um Aham. método de exercícios pra gente. A gente usa tanto para reabilitar as pessoas como para condicionar mesmo qualidade de vida, uma atividade física. Ela não gera impactos, né? Então Uhum. você não tem impactos ao realizar o Pilates e a gente trabalha o corpo de uma forma global. Então, Uhum. mesmo uma criança de 6 anos ou um idoso de 100 anos pode fazer Aham. atividade e a gente busca, através dessa atividade, melhor. No caso de quem tem uma patologia, melhor reabilitar essa patologia, né? Uhum. E quem não tem, fazer a mesma atividade física, mobilizar, alongar, enfim. E a Uhum. rotina é mais ou menos essa. Bacana. E o que te levou aí para o Pilates? Pilates aconteceu pra mim assim, de uma forma inusitada. Eu Aham. sou formada há 15 anos, mas eu nunca tinha, assim, ouvi falar, mas eu não conhecia, não era muito a minha praia. Uhum. Quando eu me formei, eu sempre quis trabalhar em hospital, né? Então eu saí com foco de trabalhar em hospital. E trabalhei um tempo, Uhum. até antes, porque eu sou de São Paulo, não sou daqui. E antes de vir pra cá, 3 anos atrás, eu trabalhava numa UTI. Uhum. E é uma rotina cansativa, é maçante. E, e quando eu vim pra cá, eu vim por conta do trabalho do meu esposo. Uhum. Aí eu cheguei aqui, era um ambiente muito fechado. Então eu não consegui, assim, ingressar num hospital. Uhum. E aí eu falei, e agora, o que eu vou fazer, né? Porque era a única coisa que Sim. eu sabia fazer até aquele momento. Então comecei, como todas as pessoas, né, normais, vão entregar currículo e procurar. Uhum. E eu comecei a olhar e falei, cara, mas eu queria uma coisa que eu pudesse cuidar das pessoas, mas de uma maneira diferente. E um dia, olhando Uhum. nas redes sociais, encontrei um curso. E aí eu fui me aprofundar, saber o que era o Pilates e me interessei. Uhum. Daí eu fiz o curso em 2018, 2018. Aham. E desde então, aí gostei, me apaixonei, me identifiquei, era uma coisa que eu achei que ia ser bacana e tô aí. Mas. Aí eu acho que é o meu perfil de profissional, acho que
se identificou. Excelente. Está sendo feliz com isso? Sim, me faz bastante feliz. Perfeito. Me faz bastante feliz, sim. Excelente. Que eu sempre penso assim, você tem que fazer algo que te deixe feliz fazendo. Sim. Claro que a questão financeira é fundamental, né? Precisa, porque, né? Só de felicidade a gente não sobrevive. Não paga água, não paga luz, exatamente. Né? Mas assim, não dá pra você viver a sua vida inteira miserável. Você tem que fazer algo que te dê alegria, te dê satisfação, né? Sim. Eu falo assim, até por conta disso, né? Então, assim, 15 anos de formada, eu já trabalhei em diversos lugares. E quando eu iniciei minha carreira profissional, acho que o primeiro trabalho que eu tive na vida, assim, antes de ser formada, foi numa lojinha que vende essas coisas, de R$1,99, essas coisas. E ali eu comecei a sentir, eu falei, não, eu quero trabalhar. E aí, mas sempre eu gostava de conversar, essa coisa de comunicação, de interagir. Então, quando eu fui buscar alguma coisa para eu fazer, eu sabia que eu queria atuar numa coisa dessas, né? De cuidar das pessoas. Eu gosto de cuidar, gosto de conversar. E a minha mãe, ela levava um menininho para fazer uma caridade lá para uma moça. E levava o filho dela para pai. Ele era um deficiente, ele tinha paralisia. E aí eu ia às vezes com ela, né? E aí eu ia levar e eu não sabia, né? Eu falava assim, mas o que ele vai fazer nesse lugar, né? Levava ele na pai. E aí eu comecei a olhar, eu falei, caramba, que legal, né? E eu gosto bastante de criança. E eu falei, eu acho que eu quero trabalhar com isso. E tanto foi isso que me fez ser fisioterapeuta. Então, aí eu quis trabalhar para cuidar das pessoas. E aí, quando eu entrei na faculdade, meu foco mudou, que aí eu conheci as outras áreas da fisioterapia. Mas em nenhum momento eu pensei em fazer alguma coisa diferente disso. Sempre me levou para a área da saúde, para a área do cuidado. Sempre quis estar com pessoas. E aí eu me formei, aí conheci a área hospitalar, quis trabalhar na área hospitalar. Trabalhei na PAI também, 3 anos da minha vida, trabalhei na PAI de Ribeirão Pires. E fui muito feliz lá. E de lá pra cá fui seguindo, fui trilhando, mas sempre nessa questão de cuidado, sabe? De cuidar. E teve um momento até que eu me desanimei um pouco, porque assim, a área da saúde é muito pouco valorizada. Sim. Então, assim, por mais que a gente ame... Não deveria, mas... Não deveria. Exatamente, mas você vê, inclusive nessa pandemia até elucidou mais isso, o pessoal da enfermagem, médico, todas as pessoas envolvidas agora nessa questão aí da pandemia, o quanto eles sofrem, o quanto eles são pouco valorizados, né? Sim. E então chegou um momento da minha carreira assim que eu quis parar, falei, não, acho que não é mais o que eu quero fazer, porque só de amor a gente não paga a conta. Exatamente. Infelizmente, né? Infelizmente, podia, né? Ia ser tão legal chegar assim, deu R$150. Tá bom, toma um abraço aqui. Te amo. Te amo. Ó. Que vai, né? Seja feliz. Mas não é bem assim que funciona, né? E a gente acaba desanimando. E aí foi um momento crucial que eu falei, eu quero fazer outra coisa porque eu preciso pagar a conta. Sim. E aí eu migrei, fiz outra faculdade. Aí eu fiz outra faculdade, fiz faculdade de gestão de RH. E aí gostava, tal, mas não era o que eu queria, sabe? Eu fiz ali, mas eu não me via fazendo aquilo. E aí tentei ir para a área administrativa, fiquei um pouco. Isso, eu já tinha uns 6 anos de formada de fisioterapia. E aí fui trabalhar no mercado do meu primo, trabalhei na empresa de internet dele, fiquei um tempo, mas não era o que eu queria fazer. Não era aquilo que fazia seus olhos brilharem? Não. E aí, nesse momento aí, no meio do caminho, apareceu uma oportunidade para mim voltar a ser fisio. Eu tinha cancelado até meu crefito. Falei, não, vou dar baixa, não quero mais. E aí foi quando apareceu a oportunidade de trabalhar num asilo. E aí eu falei, cara, será, né? Aí fui trabalhar nesse asilo e
meu olho brilhou de novo, né? Massa. Então, assim, criança, idoso, é uma coisa que mexe bastante comigo. E essa comunicação, esse tato. E aí eu vi que Uhum. é Não bom, tem mas não é fuga. tudo. Não tem fuga e é isso aí que eu vou morrer fazendo, né? Mesmo que eu possa, sei lá, ver... Ah, o Pilates não tá mais me motivando, vou procurar outra coisa, mas sempre vai ser alinhado. Mas eu acredito que não, vou ficar no Pilates, eu acho que eu me encontrei, assim. Massa. Posso desenvolver outros projetos, mas Uhum. gosto bastante. Não abandonaram ele. Porque reabilitar, eu acho que o que você usa para reabilitar, a ferramenta que você usa, seja você sendo fisioterapeuta voltado para a área de ortopedia, ou para a área hospitalar, ou para reabilitação aquática, seja o que for, mas você pode usar qualquer ferramenta, mas esse contato com a pessoa de devolver a função para ela, você pode devolver com diversos RPG, Pilates, mas essa questão de você devolver para a pessoa o que ela perdeu ou ajudar ela a encontrar novos caminhos para fazer o que ela não faz mais, deixou de fazer. Agora, essa pandemia aí, bastante gente está buscando essa questão tanto do Pilates contra outras terapias por conta dessa questão de funcionalidade mesmo, né? Sim. Então, não acaba fugindo disso, entendeu? Bacana. Eu acho que isso é uma coisa bem incrível mesmo, você ajudar a pessoa a se tornar uma versão melhor dela mesma. Cara, eu acho isso sensacional. Sim, e é assim, essa questão de reabilitar, eu falo assim, que o dinheiro, né, é bom, a gente não é É hipócrita, né? necessário. É necessário, mas não tem nada que pague você ajudar uma pessoa a voltar a andar, ajudar uma pessoa que não conseguia pentear o cabelo, pentear uma pessoa que estava sentindo uma dor na coluna e ela chegar na outra aula ou na outra sessão de fisioterapia e falar assim, pô, tô sem dor. Tipo, te dá uma satisfação, porque você, através do seu trabalho, você tá ajudando alguém. E eu acho que ajudar é uma forma de amar a pessoa, né? Sim, com Então, certeza. eu acho que é por isso que eu fui e voltei. Eu acho que essa é a minha missão na vida. A gente tem que encontrar a nossa missão. Sim. Então, tem gente que tem missão de ser professor, tem gente que tem professor de ser administrador. Minha missão nessa vida é ajudar as pessoas, né? Tirar dela o melhor que ela tem, né? O melhor que ela possa ser. Então, acho que essa é a minha missão. Excelente, bacana. E faz um impacto gigantesco na vida da pessoa, né? Porque às vezes a pessoa sofreu um acidente e não consegue mais andar ou alguma coisa assim. Cara, a autoestima das pessoas, o que acontece? A confiança dela, nossa, devolver isso. E eu falo que agora nessa pandemia tem acontecido muito essa questão, porque a pessoa vai lá no Pilates, eu falo no meu caso, né? Vai procurar o estúdio para fazer uma aula, tô trabalhando em home office, que é o que a gente mais escuta hoje, né? Bastante. E comecei no Pilates. E aí você vê que não é só aquilo que leva a pessoa, fala que a gente acaba sendo um pouco de psicólogo também, né? Tudo, né? Psicólogo, terapeuta, tudo. Sim. E o fato de a pessoa conversar. Então, assim, durante a aula, a gente conversa muito, eu brinco muito, e você vê que a pessoa melhora a questão da autoestima, melhora o rendimento dela, por essa questão, não só por conta da atividade física, mas desse contato. Então, acho que não é qualquer... Eu falo que é tudo dom, né? Sim. Então, não é, às vezes a pessoa fala, mas eu fiz tal coisa e não melhorei, mas não tinha essa empatia. Tem muitas pessoas que não têm essa empatia e se preocupar com o outro, não só com o que ele te traz ali. Porque o ser humano é uma caixinha, né? Quando a gente vai tirando os papéis de presente, vai saindo várias coisas, né? A gente vai descobrindo várias coisas. Mas essa questão emocional também. Então, a gente acaba trabalhando com tudo isso, né? E poder ajudar a pessoa a se sentir melhor, pô, não tem nada que pague, sabe? É muito incrível mesmo. Muito gratificante. Falo que é gratidão em você poder ajudar alguém e
sabe, melhorar mesmo a vida da pessoa nesse sentido, escutar. Sim. Né? Eu falo que acho que uma das outras profissões que deve ter dado um boom agora também é psicólogo, cara, terapeuta, porque as pessoas elas não se escutam mais. Sim. E nessa situação que a gente está vivendo, esses quase 2 anos que a gente está vivendo, as pessoas não se ouvem. Então, às vezes lá no Pilates ou na terapia é um momento que ela tem para entrar em contato com alguém. Eu conheço pessoas que fazem 2 anos que não saem de casa. Então, e quando saem e vão para algum lugar, que nem procuram estúdio, porque já não aguentam mais, ou têm a necessidade de ir por conta de reabilitar mesmo, a diferença que faz na vida da pessoa, né? A autoestima, melhora demais. Sim, nossa. Muito. E assim, nós, seres humanos, somos animais sociais. Até por isso que nós dominamos os outros animais. Porque você coloca um ser humano para brigar contra um chimpanzé, a gente vai ser muito na porrada. A gente não aguenta. Com certeza. Qualquer felino um pouquinho maior que um gato já mata a gente. Com certeza, né? E a gente conseguiu se tornar o topo da cadeia alimentar e tudo mais, justamente pela questão social, a gente se juntar. E a gente tá fazendo isso há milhares de anos. E, cara, a gente ficar sem esse contato é péssimo. Péssimo, a gente surta. Eu dou aula, né, sou professor de inglês, e eu vejo meus alunos, tipo, eles precisam falar, precisam interagir. Sim. Às vezes eu tô dando matéria e eles começam a perguntar umas coisas nada a ver com a aula, mas não tem como cortar, porque precisa disso. Eles precisam desse momento para extravasar, seja ali na aula de inglês, seja na aula de pilates, ter algum contato, alguma interação humana. Tem. E essa questão até das crianças. No começo da pandemia, eu atendi uma menininha e ela tinha 6 anos. E ela não tinha voltado para a escola ainda, né? Tava nessa questão de vai, não vai. Era bem no auge da pandemia, os pais optaram por não levar. Mas eu vi a diferença dela na aula. Então, quando ela chegou lá, ela era mais tímida e tal. E não falava muito comigo. Mas aí eu fui conversando e falando. Cara, muda demais, assim, a percepção dele, eles, principalmente as crianças, né? Sim. Os adultos também, mas as crianças, como elas precisam dessa figura de professor, de alguém que cuida, de alguém que ensine, de alguém que mostre. Eu falo pelos meus filhos, né? O meu filho mais novo, diferente do mais velho, não tem aula online. Tem só caderno de atividades, né? Cara, sabe, a criança desestimulada. E nós, pais, assim, eu digo como pai, né, e mãe, a gente não tem o mesmo feeling que vocês que são professores, né? E eu vejo a ausência. Quando ele começou acho que faz 2 meses, na Jumper, eu vejo a diferença que ele tá em casa, por conta dessa questão. Então, esse contato social, e eu vejo também dos meus alunos, que um senhor de idade falou assim, olha, não tava saindo, né, tô com medo, tal. Eu falo, calma, a gente tranquiliza e começa a fazer, muda. Muda a percepção, muda a autoestima, muda até a questão da imunidade, sabe? A pessoa se liberta, porque o medo prende demais a gente. Temos que ter cuidado tudo, mas as pessoas vivem com medo. E eu não sei quando acabar essa pandemia se a gente vai conseguir, assim, de automaticamente voltar ao que era. Eu acho que vai um tempo ainda. Vai um bom tempo, mesmo estando as coisas seguras, porque a gente desaprendeu. A pessoa quando vem te dar um abraço, assim, até em casa, você, né, você fica meio assim, né? Não pode abraçar, não pode tocar, não... É muito louco. Quando você vai cumprimentar uma pessoa, você fica... você não sabe se você faz assim, se você faz assim... Se só faz um tchau, né? É muito louco. É muito louco e... Cara, eu falo que a gente tem que ter esperança de melhorar isso, mas é complicado. A gente nunca imaginou. Já os nossos antepassados,
já passaram por uma situação dessa, mas Uhum. a gente fala assim, lá atrás a gente não Sim. imaginava que uma coisa desse tipo ia acontecer, né? Chatão ficar vivendo um fato histórico. Né? Muito, né? A Desnecessário. gente podia só ver no livro, né, É. cara? Mas... Deixa pros filmes essas coisas. mas é muito assustador, assim. Uhum. E aquela também, a gente fica naquela incerteza, será que essa é a última? Ou é a primeira de mais algumas? Série do que vai acontecer? Então a gente fica meio... Pois é. E acho que essa desesperança, esse medo consome demais a gente. É muito punk. Mas o prejuízo dessa pandemia que a gente está vivendo, ela é incalculável, porque em sala de aula a gente percebe muito, como vocês estavam falando sobre os adolescentes e tal. Eu dei aula 7 anos antes da pandemia presencial e agora retornando às aulas presenciais. É absurda a diferença dos alunos, a quantidade de alunos chorando em sala de aula Uhum. por acontecimentos, às vezes dentro da família, muitos perderam familiares. Eles ficaram sem contato social, porque nos primeiros anos ali da escola é onde a pessoa acaba formando o caráter dela, aprendendo a interagir em sociedade. Aí agora simplesmente vamos largar as crianças de novo na sociedade e se virem. Sim. É muito, e você vê essa questão realmente, a importância do professor, Uhum. né? Porque o professor, ele não tá ali só para ensinar, Não, é né? muito Para além. passar, é muito além, principalmente nessas fases iniciais. Uhum. Então, o contato, o carinho, gera todo a formação mesmo, né? Sim. E vai de tudo, né? O ser humano, ele precisa, ele precisa desse contato, é muito, muito. Então, eu tenho, né? Eu falo que meus alunos acabam se tornando meus amigos, né? Porque a gente acaba fazendo uma rede e vai levando. Tem alunos que desde quando eu comecei a dar aula de Pilates, eles estão comigo até hoje. Massa. Então, a gente vai criando um vínculo, né? E a escola, a mesma coisa, né? A criança, às vezes, fica aqueles primeiros anos com o mesmo professor, né? Ou sai de uma série, muda, mas lá na frente encontra o professor de novo. Então, acaba criando um vínculo afetivo, né? Sim. E é super importante para o desenvolvimento, né? E eu falo até para a sanidade mental, né? Porque tem muita gente que tá pirando o cabeção. Eu acho que a maioria das pessoas, na verdade, estão pirando. Cabeção assim, não. Cara, tanto de gente que tá agora com depressão, com ansiedade, com síndrome de pânico. Muito. E assim, muito complicado. A gente tem que tentar lutar para resolver isso, para tentar voltar as pessoas à sua forma melhor e tal. Sim, isso. Mas o ano de 2000, eu dava aula de Pilates, mas eu também dava aula de ginástica laboral nas empresas. Uhum. Foi o meu último emprego CLT. Foi numa empresa e eu dava aula de ginástica dentro da Electrolux. Electrolux e dos Jacomares, dos mercados Jacomar. E eu via essa questão, a gente trabalhava além das aulas, a gente fazia uns informativos. Então, Setembro Amarelo, a gente falava da questão de suicídio, né? Prevenção, Janeiro Branco, que é inclusive da sanidade mental. E eu estava vendo isso tudo quando eu estava preparando um artigo desse para dar lá pro pessoal, para os colaboradores, né? Que 2020, isso foi em 2019, 2019 foi um ano antes da pandemia, né? Isso. A gente já se perde também, né? E eu estava vendo um artigo falando que 2020 ia ser o ano que mais ia ter afastamento do trabalho por conta de doenças mentais, depressão, síndrome do pânico, ia ter um maior índice. Já era uma coisa prevista antes de se imaginar que ia ter a pandemia. Veio a pandemia e o negócio fez assim, ó. É muita gente afastada, muita. Eu tenho muito aluno hoje que, assim, tem melhorado com Pilates, porque vai lá, faz atividade, a gente conversa, mas que estão em processo de
depressão, síndrome do pânico, luto, porque isso Uhum. também Sim. gera um transtorno. Tem pessoas que conseguem passar pelo luto de uma forma melhor, tem outras pessoas que bloqueiam. Uhum. E é o que a gente mais tem. Tem muita gente enlutada, muito, muito. De A a Z, assim. Famílias que perderam, tipo, numa tacada só, 5, 6 pessoas, assim, né? Então, esse índice de pessoas com doença mental é uma coisa que a gente não conversa. Tanto que Uhum. quando eu fui dar até essa palestra lá na empresa, né, as pessoas ficavam até meio assim, ai, será? As pessoas não imaginavam que porque muita gente acha depressão frescura, Uhum. tem esse preconceito referente a Sim. isso, né? Ai, síndrome do pânico, ai, a pessoa tá... E não é, é uma coisa muito séria, né? E a gente tem que colocar, tem que falar agora, então, esgotamento, né? No trabalho mesmo. As pessoas que trabalham muito e se entregam demais pro trabalho, esquecem de viver a vida. Uhum. Então, tem bastante gente também. Acho que nessa questão do esgotamento, o home office acabou contribuindo bastante, porque Sim. você não consegue separar as coisas. Sim. Nem eu. Eu, agora, algumas turmas estão voltando presenciais, né? Mas ainda tenho turmas que são à distância. Sim. E ficou durante pelo menos um ano tudo à distância. Sim. E eu dava aula do meu quarto, Fechado? fechado, ali, o dia inteiro dando aula. Aí terminava a aula, não tinha aquele ânimo assim pra, vou fazer uma coisa, até porque não tinha o que fazer, não dá pra ficar saindo e tal. Aí eu ficava ali no mesmo lugar. Aí assistia TV, ali no meu quarto. Aí eu pegava, comia no meu quarto. Ficava só naquele globinho ali e, tipo, isso afeta no psicológico, no Totalmente. físico também. Tudo. Sim, quando disparou a pandemia, eu tava com acho que 80 quilos, tava fazendo academia, tava show de bola. Bolado. É. E aí, parou tudo, né? Sim. Antes eu andava bastante, só durante a aula presencial eu devo andar no mínimo 1,5 km. Porque eu Indo, vou, voltando. vou para um lado, vou pro outro, e gesticula e faz mímica. Tô me exercitando ali. Sim. Em casa é no computador, eu mexo os braços, Só. só. Aí eu subi para 90 quilos durante um ano, sim. Aí eu fiquei tipo, Oi? o que tá acontecendo? Uhum. Eu fui fazer a barba porque ia ter uma reunião presencial depois de um bom tempo, acho que em novembro de 2020. Aí eu fui ver, eu tava com uma papadinha aqui. Aí eu fiquei tipo, cara, mas eu nunca tive isso. A gente fica meio assustado. O que tá acontecendo? Eu falei, não, Sim. as academias já reabriram, eu vou fazer alguma coisa. Sim. Aí eu voltei, continuei com o mesmo peso por um bom tempo, mas eu perdi bastante gordura e consegui bastante músculo. Sim. Minha autoestima já melhorou, já fiquei mais, tô me reconhecendo melhor. Essa questão de E- se reconhecer, né? Uhum, Porque tem muita gente que meio que a pandemia engordou. uhum, E se reconhecer como pessoa. Porque assim, Sim. quando você convive com outras pessoas, né? Você tem, você conversa, você, principalmente quem trabalha com mais pessoas no ambiente, então tem aquele contato. uhum. Quando você se vê sozinho, você não consegue saber quem você é longe daquilo. Sim, Né? Porque tem muitas pessoas que nem com familiar mora sozinho. Por Uhum. exemplo, aqui em Curitiba é muito, né, Curitiba, região metropolitana, São José, tem muitas pessoas que vêm trabalhar aqui, mas que é do interior, por exemplo, do norte do Paraná ou de Uhum. Santa Catarina. Então vem trabalhar e vem sozinho. sim. Então a pessoa imagina, dentro de um quarto, de um apartamento sozinha, a pessoa não sabe nem quem ela é, mas ela Uhum. começa a perder essa questão de saber quem ela é, qual que é o lugar dela no mundo, você começa a pirar mesmo o cabeção. Uhum. Então, eu vejo que a importância da atividade física, nesse momento, assim, de pandemia, falou assim, mas o cara vai pra academia, o cara vai pro Pilates, o cara vai... Mas não tem o que fazer, eu acho que se não Uhum. tivesse... No momento que foi o pico, né, ok, mas eu acho que se não tivesse voltado, eu acho que ia ter muito mais gente, não é nem... Uhum. morrendo só de Covid, de depressão. Sim. E assim, o índice do suicídio aumentou muito também. Muito. Não se falam assim abertamente na Uhum. mídia, mas eu assim conheço casos
Sim, de eu gente também. que, Provavelmente infelizmente... o pessoal que tá escutando a gente, tá vendo a gente, conhece pessoas que, infelizmente, cometeram suicídio. E a faixa etária, porque antes se falava de uma faixa etária de, 28 a 40, 50 anos, esse número diminuiu. Então, de 16, 15 anos, né, até pessoas, eu conheço uma história recente agora, uma senhora de 80. Então, assim, porque não aguentou. Ela perdeu o marido e não aguentou, ela não sai, fica sozinha, não pode, porque é idoso, não vai visitar, ela se matou. Sim. Então, essa questão desse confinamento, né, sem fazer nada de atividade, isso também é muito prejudicial, muito mesmo. Principalmente na questão hormonal, porque você realizar atividade física, ele está diretamente ligado com a produção de hormônios. Exato, E exato. tudo acumula. E, inclusive, você ficar em casa, tem a questão, muitas vezes, de você não ter os familiares, mas tem a questão de você ter os familiares. São duas vias, Porque, né? queira ou não queira, você ficar 24 horas por dia durante 1 ano e meio com as mesmas pessoas em uma casa fechado, isso cria um desgaste absurdo. Um BBB real, né? E o BBB são alguns meses ainda, a gente já tá muito mais. Com certeza. Mas essa questão também aumentou o índice de divórcio. Por quê? Porque você namora, o cara ali namora 1 ano, tal, aí vamos casar, que é uma coisa também que eu acho muito louco, né? Aí a pessoa acha que conhece, mas não conhece. E aí, quando você começa a conviver 24 horas com a pessoa, porque é fácil você amar ela, amar todas as qualidades, só que amar os defeitos, aí o bicho pega, né? Sim. Né? Porque é tanto que as mães também piraram o cabeção, porque as crianças, eu falo por mim, as crianças em casa 24 horas, cara, você fica muito louco, porque é muita energia que eles querem gastar, a gente não tem o que fazer, né? E aí você fica perdida, porque você não sabe, e a gente nunca teve uma situação parecida com essa, né? Sim. Então a gente fica muito louca, né? Eu falo, as mães, as que sobreviverem a essa pandemia tem que ganhar um troféu, cara. Sim. Sem sombra de dúvida, assim, mas é complicado. Complicado, bem complicado. Não, as próximas gerações que vierem aí, que não passarem por isso, vão ter que idolatrar muito a gente tá passando. Sim, com certeza. Nós que passamos por essa pandemia, porque tudo, né? Quando tiver meus 70 anos, adolescente, eu falo qualquer coisa, eu falo, fica quieto, eu passei por uma pandemia. Geração mimimi, a gente pode falar A gente agora. vai né? poder O ensino falar. médio foi presencial. É bem Sacanagem. por aí, é bem por aí, mas e mostra a nossa fragilidade diante de tantas coisas, né? Sim. Então, a primeira coisa que a gente tem que cuidar realmente é do corpo da gente. Eu falo muito isso com os alunos, eu falo assim, não é só a questão, trabalhar o corpo, trabalhar a mente, trabalhar o espírito também, porque para enfrentar, não só por conta da pandemia, mas eu acho que para a vida, né? Sim. E quando você começou a falar, quando a gente começou a nossa conversa, de fazer o que se gosta, e é realmente isso, e muitas pessoas estão vendo essa necessidade, porque, por exemplo, você tem um bom trabalho, né? Você trabalhar numa grande empresa, né? Uma multinacional, por exemplo, só que o cara conseguiu entrar ali, ele entrou com um objetivo, ele precisa trabalhar. Só que aí quando ele consegue entrar lá no que ele almejava, ele olha, começa... Não é aquilo que ele queria, não é aquilo que faz ele acordar todo dia e ser feliz. O que faz ele ser feliz é fazer artesanato. Sim. Então, assim, é muito louco essa questão de você... A gente fala assim, mas que hipocrisia, né? A pessoa precisa trabalhar, precisa pagar a conta, sim, mas também não adianta você só fazer isso. A vida não é só isso. Exato. Né? A gente tem que viver a vida, não só sobreviver. Exatamente. Agora, nesse exato momento, nós estamos sobrevivendo, né? Porque a condição que a gente vive do país, a situação atual do país nos leva a isso, né? Nessa recessão de tudo, de trabalho, de fonte de renda mesmo, muitas pessoas.
Sim. Mas dentro ainda, eu vejo que dentro dessa situação muitas pessoas se encontraram, Uhum. né? Que tipo assim, não tinham o que fazer, pô, do nada criou um negócio de, sei lá, vender doce. Uhum. Pô, o cara tá feliz, que é o que Sim. gostava de fazer. Quantas pessoas largaram os seus empregos em multinacionais pra vender doce, pra Sim. fazer bolo? Tem uma moça lá que ela começou, quando deu a pandemia, a vender uma caipirinha em balde, não lembro agora o nome da caipirinha. Júlio, não é? Acho que é. Eu acho que é. Deve ser. Ela não sei o que fazia antes, mas ela começou nessa época da pandemia a vender pelo iFood, assim. E cara, bombou. Bombou, tipo, num nível gigantesco. Ela mandou balde ali, com a caipirinha, tudo certinho, geladinho. Ela já abriu filiais em vários lugares e, tipo, Eu vi, foi que foi. eu vi um cara, eu tava vendo naquele Pequenas Empresas, Grandes Negócios, um cara que abriu um negócio de embalagens para cachorro-quente Uhum. e era cachorro-quente ou alguma coisa, mas era de lanche também. Faturando 40 milhões. O cara, tipo, tinha perdido o trabalho, inventou a embalagem e o cara tá faturando 40 milhões. Então, assim, Uhum. é saber, a gente tem que ter essa resiliência, mas fazer o que gosta. Eu Uhum. acho que vai muito disso. Sim. Fazer o que se gosta, trabalhar no que se gosta, porque não adianta você ser infeliz. Sim. Eu vejo agora no home office, a pessoa quando ela ia para a empresa era um cenário. Eu acho que a maioria dos meus alunos hoje no estúdio que estão trabalhando atualmente, quem não é da área da saúde e não voltou para a empresa, trabalha home office. E eu vejo o esgotamento total, assim, mental. Que a pessoa chega num nível assim que ela não aguenta mais. Sim. Né? Então, e também o pessoal que trabalha em hospital, na área da saúde, também já está num nível de esgotamento, porque vê, morte todo dia, morre. Imagina a pessoa ficar carregando aquilo, é muito Sim. triste, né? Alguém tem que fazer, Uhum. só que você lidar com isso todos os dias, então gera uma série de questões, né? Sim. Então, acho que é importante, principalmente para o pessoal que vai começar a pensar, né, no futuro, desenvolver uma carreira profissional, procurar saber o que quer fazer da vida, eu acho que tem que pensar nisso. Sim. A gente tem que... eu quero ser médico. Ok, vá, mas conhecer, estudar, porque às vezes, quantos amigos meus que se formaram comigo que hoje não são fisioterapeutas? É muito louco. Eu tenho amiga arquiteta, formou na mesma turma que eu. Tenho arquiteta, tenho bancária, tenho... como é que é? Tem um amigo meu que ele faz halterofilismo, essas coisas. Então, assim, foram para áreas totalmente diferentes, Sim. né? Então, ficaram ali 4 anos, mas voaram para outras áreas, porque era o que fazia eles felizes, não era a fisioterapia. Ou outras pessoas, que nem tinha uma moça, uma senhora, né? Uma amiga minha que estudava comigo, ela tinha 50 anos quando ela se formou. Então, eu tinha 20, acho que eu me formei com 20, sei lá, não vamos entrar nesse detalhe, 25, e ela tinha 50, ela tinha o dobro da minha idade. Só que ela tinha começado a fazer medicina, e aí no último ano de medicina ela engravidou. E aí o marido seguiu a carreira e ela ficou em casa para cuidar dos filhos. E aí ela se identificou para fazer faculdade anos depois, mas era o que fazia ela feliz. E continua e tá até hoje. Então, assim, a gente tem que procurar o que faz a gente feliz. Sim. Né? E pessoas também na faculdade que você olhava e falava assim, esse aí não vai dar certo. Mas, puta, hoje são puta de profissionais. Né? Isso eu acho uma coisa interessante, que às vezes você começa a fazer uma faculdade, principalmente os jovens, adolescentes, tem aquela pressão, ele tem que fazer faculdade. A pessoa entra com 17 anos numa faculdade e muitas vezes a pessoa tem aquela impressão, tipo, não, comecei essa faculdade, é isso, minha vida acabou, eu não tenho mais decisão. Cara, não. Você é um período da sua vida que você está vivendo ali, você tem que se dedicar. Eu acho que mesmo que, caso você não sinta que aquilo é o seu chamado, você tem que dar tudo de si naquilo, fazer o seu melhor, dependente do que seja ali. Mas assim, aquilo não é uma sentença de vida. Sim. Você pode e deve buscar outras coisas. Exato. Buscar aquilo que te faz ser você mesmo, que você se sente fazendo aquilo. Que nem no meu caso, eu fiz um tempo de educação física.
Eu fiquei 3 anos na faculdade. Só que eu não estava sendo nem um pouco feliz lá. E começou a ter tal, mas aí depois foi desgastando. Eu levava 2 horas para chegar na faculdade, eu estava de manhã, trabalhava tarde à noite. Eu já chegava morto. Aí tinha as aulas, nossa, era muito punk. E aí eu falei, não quero mais isso. Aí eu saí e entrei em pedagogia. E agora, eu Você tô se super encontrou. feliz com a pedagogia. Eu ia pra aula assim, cedinho também, mas eu gostava de assistir, eu ficava bem com aquilo. Sim. E assim, as pessoas em volta me criticaram muito, porque, nossa, mas você tava quase terminando, mais um aninho, você terminava, se formava lá. Mas, cara, era mais um ano da minha vida que eu ia ficar infeliz. Naquela época, eu perdi muito cabelo. Tanto que hoje em dia, agora, Eu não, nem reparei. Pois é, né? Não parece. Eu perdi bastante cabelo. Mas mexe bastante. E assim, as pessoas falavam, nossa, mas você é doido, por que você fez um negócio desse? Foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. É isso, e voltar a recalcular, não tem nenhum problema a gente recalcular a rota, Sim. sabe? Mas é pensar nisso. Eu falo isso com meu filho de 11 anos, ele quer ser, quando a gente é criança a gente quer ser tudo, né? Eu falo que ele quer ser jogador de futebol, ele quer ser comentarista de futebol, jornalista, ele quer ser, o que mais que ele quer ser? Ele quer ser tanta coisa. E eu falo, você pode ser tudo que você quiser, desde que te faça feliz. Né? Então, eu falo, vai lá, não deu certo, mas eu sempre falo, você tem que sempre ter o plano B. Vai lá, fez aquilo, não deu certo. Se não der certo, você vai fazer o quê? Vou procurar. É buscar, se colocar em buscar as alternativas. Porque é que nem se fala, tem muitas pessoas que recebem aquela sentença de vida. Acha que não pode ser mais do que aquilo. Ou estudou, falou assim, ou não conseguiu, por exemplo, não tem uma formação superior. E aí fala assim, não, mas faculdade não é pra mim. Já passou meu tempo. Muitas pessoas falam, já passou meu tempo, não é pra mim. Não é pra todo mundo. Sim. Tem quantas histórias que a gente vê de pessoas que se formam com 60, que nem minha amiga, 50, outros com 60, outros com 80. Não importa. Na minha turma de pedagogia, tem uma senhora que ela tem 7 filhos. E aí, o mais novo agora tá desmamado e tudo mais, né? Já tava indo pra escolinha, mas aí ela falou, não, eu vou fazer. Já era formada em jornalismo, só que ela queria fazer pedagogia. Daí começou a fazer pedagogia e assim, dava pra ver que ela tava extremamente feliz fazendo aquilo. Sim. E a turma inteira adorava ela. E é muito sensacional. legal. E você se colocar, que nem eu falo, eu tenho a mente muito inquieta. Então, hoje eu estou fisioterapeuta, amanhã eu posso estar outra coisa. E a gente tem que ter essa mente aberta, porque muitas coisas podem acontecer. Sim. Né? Eu vejo que nem na pandemia, muitas profissões até, não sei nem se foram banidas algumas coisas, porque né, muitos comércios fecharam, muitas coisas mudaram, né? Sim. Então, cenários novos apareceram. Então, se você não se permitir, não estiver aberta a mudanças, né, fica ruim, né? Eu acho que a gente tem que sempre estar em movimento, sempre buscar, fazer, estudar, que eu acho que é muito importante, a gente conhecer as coisas, né? Tá sempre atualizado. atualizando. Saber um pouquinho Saber um pouquinho Exatamente. de tudo. Não precisa ser expert em todas Nada. as áreas, mas se você tiver uma noçãozinha de cada coisa, Sim. o importante é você ter interesse em aprender. Sim. Porque como que você vai... Eu acho esse negócio de jovem aprendiz, né, muito legal. Por quê? Porque quando você sai da escola, que nem eu, quando saí, não tinha isso. Então, eu saí com 16 anos, eu me formei com 16 anos. E aí, saí, e agora? Vou fazer o quê? Não tinha pra onde eu ir. Aí, falou assim, você tem que fazer teste vocacional pra saber que área que você quer escolher. Eu falava, cara, mas será? Né? E você fica perdido. Aí, quando você começa a ter um contato, olhar, fala assim, Aí o cara vai, tem uma vaga lá na empresa. Vai lá, acho que não é isso que eu quero fazer. E vai conhecendo, e se permitir conhecer. Sim. Né? Eu acho que é super bacana, é super válido. Né? Conhecimento, eu acho que é uma bagagem que a gente leva, que é só nossa e que ninguém tira da gente. Exatamente. Né? Meu pai falava muito isso. Tudo que você tiver de conhecimento, de estudo, é seu. Ninguém vai tirar de você. E é verdade. Né? E eu acho muito válido, muito bom. Rita,
E uma coisa que eu acho extremamente importante também é que a nossa vida não é só trabalho. Não é só trabalho, não é só estudo. Sim. A gente precisa de atividades extras, nós precisamos de hobbies, de uma atividade física, porque isso faz parte da nossa vida também. Às vezes, o trabalho não é um momento que eu consigo fazer aquilo que realmente me faz feliz. Mas eu ir na aula de pilates, eu conversar, me mexer um pouquinho, isso me faz feliz. Sim. Então, cara, vai, aproveita a oportunidade, se exercite, faça alguma coisa, leitura, Sim, artesanato, Tudo que encontre algo que te divirta. sim, e te tirar daquela rotina, Uhum. né? Então, por exemplo, aí eu fico o dia inteiro sentado lá na frente do computador. Eu tenho que me colocar numa posição fazer alguma coisa que me tire daquela posição que eu fico 24 horas praticamente, porque tem gente que tá começando aí a trabalhar 8 horas da manhã para 10, 11, Sim. meia-noite, né? Vira noite, dependendo das empresas. Então, eu falo que a atividade física é essencial. Uhum. Sabe, por muito tempo, falavam assim, atividade física é só para quem... falavam que era até um status, né? A pessoa fazer atividade, vai pra Sim. academia, status, não é. E a gente vê a importância de você ter a saúde em dia. Uhum. Agora foi assim, né? A janela, escancarou a janela pra gente ver. Tanto que pessoas que praticavam atividade física se acometeram aí desse Covid e infelizmente tiveram as vidas ceifadas. Mas imagina os que não fazem nada, Uhum. né? Não tem nada. Então, seja pilates, seja academia, seja que nem a Clarinha faz parkour, faz, né? Outras coisas, escalada, essas coisas que tira você da sua rotina para você relaxar. Meditação, Sim. trilha. Eu vejo muito pessoal que agora começou a fazer trilha, né? Porque como não tem aglomeração, vai lá no meio do mato. Pô, legal, né? Mas tem que se colocar em movimento, né? Sim. A gente não nasceu para ficar parado. Se a gente fosse nascer, a gente era uma estátua, né? Essa questão da atividade física é extremamente necessário você fazer, porém você tem que buscar uma base de conhecimento. Eu sempre pratiquei trilha, desde muito tempo atrás eu comecei a fazer trilha, sempre faço com a minha namorada. Até dei uma parada aí durante a pandemia porque os parques estavam fechados, e os parques estaduais, onde é reserva ambiental, ficaram fechados. Justamente pelo fato de estar tudo fechado, então todo mundo vai procurar alternativa, né? Só que qualquer esporte, qualquer coisa que você vai fazer, você tem que ter uma noção para você não se lesionar no seu Isso aí sempre. Em uma semana que foi aberto, na primeira semana, faz 2 semanas que foram abertos os parques estaduais, só aqui na região do Paraná teve 2 óbitos por traumatismo craniano por causa de queda. Teve resgate de helicóptero do pessoal que vai sem o coturno e acaba torcendo o tornozelo. Então é extremamente importante você buscar uma informação, não simplesmente fazer. Isso aí. Que vai em trilha e bebe. O cara vai subir um paredão de 15 metros em grampo e quer... Sim. Não, loucura não, né? A última trilha que eu fui, eu esqueci o nome do morro, mas era um que tinha grampo, assim, não era uma trilha assim, tão assim, caminhadinha. E tinha um grupo lá que o cara tava de chinelo, com uma garrafinha de corote na mão. E foi feliz. Eu olhei aquilo e fiquei tipo, meu Deus do céu! Tem muito, né? Como? O pessoal que vai em cachoeira e bebe e escorrega ali, bate a cabeça, enfim, tem várias situações. E é isso que ele falou, procurar sempre fazer a atividade orientada com uma pessoa que sabe, um profissional, um instrutor, que nem na trilha. Tem gente que já é acostumada a fazer, ok, né? Mas é sempre bom ter alguém ali, para te resguardar, né? Eu falo, o pessoal vai no parque fazer caminhada, mas se tiver alguém para orientar, ótimo, perfeito, né? Porque tem a chance de você se machucar aí é muito grande e
prejuízo aí a longo prazo E é... assim, quem te orienta é um profissional, não teu amigo que faz. Exato, As pessoas estudam na área exatamente para isso. A pessoa quer fazer trilha, procura um guia. Exatamente, um guia de turismo, um guia daquela região que faz, né, sempre. Tem aqui no Paraná é muito comum isso, né, que tem bastante reserva, bastante parque. O pessoal Sim. preparado para isso, né? Vai na academia, que nem eu falo, a pessoa vai na academia também. Tem um instrutor, mas o cara fala, não, eu já sei fazer meu treino. Aí vai lá, cara, Eu vi no YouTube o treino massa. aí vai lá, pá, machuca. Sim. Entendeu? Eu falo que academia, crossfit, eu falo que lá depois do Pilates fica cheio lá que eu tenho que reabilitar, né? Pra você é bom. Né? Que Deus o livre, né? De falar assim, mas é verdade, A mas melhor por... personal trainer é o YouTube. Exato, os treinos estão tudo lá, ué. Pra que eu vou pagar academia se lá tem, né? Mas essa questão de se lesionar, de se machucar, então as pessoas, elas vão muito no limite também do corpo. Sim. Né? Então, eu falo assim, não, eu consigo. E nem eu sempre explico. Até os professores de crossfit devem ficar putaço comigo, né? Eu falo. Mas essa questão de... Você começou lá no cross. Então, são vários níveis. Aí, um cara começou uma semana, ele quer fazer o que o cara de 10 meses faz. Ou o cara que tá lá 1 ano, o cara que tá lá 5 anos. Aí vai levantar peso. Respeita, vai devagar. É tudo um processo, a gente tem que construir as coisas. E aí a pessoa, não, eu consigo, principalmente, não estou falando, mas o sexo oposto, os homens, né? Imagine que eu não vou conseguir levantar 50 quilos. Aí, pá, ai, minha coluna. Entendeu? Então, tem que respeitar. Sim. Qualquer atividade física, até no Pilates, né? A gente tem que respeitar o nosso corpo, fazer, construir os movimentos, construir ali o movimento, tudo dessa forma, entendeu? Até porque as pessoas, elas só dão valor nas coisas quando elas perdem. E uma lesão, muitas vezes, é irreversível. Você consegue melhorar, porém, nunca mais vai ser a mesma coisa. E a pessoa só vai dar peso para aquilo quando ela não conseguir fazer mais. Então, não, eu quero levantar 20 quilos a mais do que eu aguento. Só que depois ela nunca mais vai conseguir levantar esse peso, ela não percebe. Sim. Exemplo clássico, jogadores de final de semana, né? Os futebolistas de final de semana. O cara fica a semana, não tem uma preparação física durante a semana inteira. Chega, não, vou jogar na quadra. Aonde que tem lesão de joelho, lesão de tendão, aí quebra a perna, quebra braço. Por quê? Porque o cara não está preparado para aquilo, ele não se preparou. Sim. Então, a atividade física é muito isso. No Pilates eu falo que a gente, às vezes, aqueles vídeos do TikTok e do Instagram que fala como você imagina uma aula de Pilates e como realmente é. É aquilo. O cara já imagina virando de ponta cabeça, fazendo invertida, Meu, o cara começa ali, empurrando ali, mobilidade, a gente vai ganhar mobilidade, então tem que ter paciência. Sim. E não é todo mundo, é o que eu falo assim, Pilates é para todo mundo, mas nem todo mundo é pro Pilates, porque tem gente que não gosta, porque não é uma atividade aeróbica, né, que você vai lá gastar energia, soa, trabalha a força, mas não é igual. Então tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que gosta mais da academia, tem gente que não gosta da academia, que nem eu não gosto. Eu gosto de fazer funcional. Então, assim, não gosto de carregar peso, nada, mas eu gosto de aeróbico, é uma coisa que eu gosto de fazer, gosto de Pilates, gosto de aeróbico. Tem gente que não gosta de nenhum dos dois, gosta de andar de bicicleta. Então, dentro do que você gosta, mas que faça um negócio construído, né, orientado para não ter lesão, que é o que mais acontece. E o povo é confiante demais, né? Não, sim. Eu acho que o medo é O medo eu falo que é um gatilho de alerta pra gente fazer as coisas, sabe? Então, quando você tem um medo de fazer uma coisa, respeita aquele medo, vai, porque se você passar daquilo, Então, vai dar ruim. precisa de equilíbrio, né? Exato. Muito medo? Não. Mas um pouco de medo é importante. É importante, porque pouco de medo é o que fez os nossos ancestrais não quererem ficar fazendo carinho nos leões e por isso a gente existe hoje em dia. Não é? Fala assim, opa, né? Eu acho que nesse gatinho não é muito... Que é o que faz você não pular de um penhasco, porque você sabe que não vai dar certo. Não vai dar boa, Exato. não vai.
Ah, aquela poça d'água vai me aguentar ali. Acho que Acho não. que não, exatamente. E é isso, mas e uma coisa também que durante essa pandemia também ficou muito elucidada é o medo. O Uhum. medo de não sair, o medo de não fazer, o medo de não tocar. Então as pessoas elas estão muito, né? E assim, a gente tem que ter Uhum. cautela. Eu falo que Isso. não é nem medo, é uma cautela, ela é um sinal de alerta, mas tem que se permitir também, Uhum. né? Porque eu acho que se todo mundo tivesse ficado nesse confinamento até hoje, sem sair, sem nada, o que ia ser da gente? Sim. Né? E infelizmente o negócio tá aí. A gente vai tomar vacina, o negócio vai continuar Uhum. funcionando, vai continuar tendo Covid, vai. Mas a gente tem que respeitar, é ter essa Uhum. questão de bom senso, respeitar os limites, fazer as coisas direitinho que dá boa, entendeu? Sim. Mas sair, fazer atividade num horário que não tenha muita gente, principalmente academia, que a academia vai. As pessoas sentem essa diferença também, né? Porque a academia vai muita gente, né? Então, assim, Uhum. aquele fervo. E hoje não, né? Hoje tá mais controlado essa questão das pessoas dentro do mesmo ambiente, né? Uhum. Então, Sim. é bem... A gente tem que ter essa noção, né? Que eu falo que tem muita gente sem noção. Uhum. Mas, enfim. Só que assim, eu vejo que tá chegando aquela luz no fim do túnel. Porque quando disparou, é um apocalipse, meu Deus do céu! Aham. Só que disparou isso, o pessoal começou a tentar desenvolver vacina. Já tinha, porque o vírus ele já existia, Sim. e aí já tinham estudos, até por isso que adiantou tanto a produção das vacinas. Sim. Já estava bem encaminhado. Sim. E aí o mundo inteiro falou, não, precisa disso. Se focaram nisso. E eu sempre falava, o pessoal tipo, desesperado, falava, não, calma, tem a luz no fim do túnel. Uma hora vai chegar, tá aí, ó. Vai dar Tá certo. pequenininho, Né? tá pequenininho, mas tá chegando. E agora ela tá mais próxima. Que nem eu já tomei uma dose da vacina. Acredito que você já tenha tomado também. Já tomei. Escolar aqui, nosso técnico já tomou também. A população, acho que agora já está na fase dos 40 anos, 40 anos, vacinação aqui em São José dos Pinhais, Uhum. tá avançando, Sim. tá dando um senso de, opa, não é o fim do mundo. Não. E a gente vê países já retornando, né? A normal, por Normalidade. exemplo, Nova Zelândia fazendo show com público sem máscara já. Os jogos agora da Eurocopa, Aham. né, vai voltar, né, essa questão de acabar tudo, não vai, mas vai voltar, Sim. mas eu acredito que a gente tinha que voltar diferente, assim, não na questão só de cuidar de saúde sanitária, porque não tem, né, a gente não tem educação sanitária como outros países têm, Sim. o Brasil, ele é muito deficitário nessa questão, mas do convívio com outras pessoas, né? De respeitar o outro, de ver o outro, enxergar o outro. Porque Sim. eu acho que muito dessa pandemia, o que eu acho que prejudicou mais foi essa questão, né? Eu estou bem, se você não está, problema seu. Então, ficou muito elucidado isso, né? Ah, não, eu vou fazer um churrasco lá, quero saber, não interessa. E a gente viu que muitas dessas pessoas que pensaram dessa forma, onde que teve o foco maior de óbitos dentro da família, né? E são coisas que não voltam mais, né? Então, essa questão de... Agora, acho que até aqui já diminuiu um pouco o índice, né? Da quantidade de óbitos e tudo, mas a gente tem que levar isso pra frente, porque não adianta a gente ter passado por todo esse tempo e não ter aprendido nada com isso. Sim. É muito complicado. Tudo na vida é aprendizado, sabe? A gente Sim. tem que se tocar o que é o aprendizado e fazer alguma coisa com essa informação, né? Exatamente. Eu falo que eu aprendi com um padre, chama Padre Christian, ele é bem bacana, ele faz umas reflexões bem interessantes. Que não existe nada de ruim que acontece na vida da gente. Tem coisas boas e outras não tão boas, mas com as duas a gente aprende. Né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que tirar o lado bom de tudo. Sim. Né? Então, muitas coisas que acontecem na vida da gente não é ruim, né? E a gente tem que passar, né? E dessa passagem a gente vê as coisas, a gente tem aquele retrovisor que a gente olha assim, e fala assim, desse jeito eu não vou fazer mais. Eu já sei que aqui não deu certo, muito certo, e recalcula a rota e vai pra frente.
Eu espero, né, que depois que todo mundo estiver vacinado e a gente voltar ao normal, que normal assim, né? Que a gente consiga trilhar novos caminhos fora dessa pandemia, que as pessoas consigam olhar para trás e tirar alguma lição disso, né? De Sim. ver a vida realmente de uma forma diferente. Sim. E uma coisa que eu vejo aqui no Brasil é que a gente é muito, no mundo todo, mas no Brasil bastante, corretivo. Correção e prevenção, não. Tanto na própria área da saúde. Educação física, por exemplo, é da saúde. Sim. A gente até brincava no curso que é basicamente um dos poucos cursos que é realmente da saúde. Porque medicina não é saúde, é da doença. Sim. Enfermagem é da doença. Ninguém procura um médico e fala, nossa, eu estou muito saudável, fui lá. A pessoa Vou dar uma procura passadinha. quando tá, tipo, cuspindo sangue. Fala, opa! Exatamente. Essa é uma das questões, até quando eu me formei, a gente tinha um trabalho aqui na faculdade, né? Nos estágios que a gente fazia, de prevenção mesmo, de ficar nos postos de saúde, falar referente às doenças, porque eu não vou dizer hoje, a gente tem internet, tem muita coisa, mas tem muitas pessoas que tem num nível que a gente diz de não tanto conhecimento, que ainda para algumas coisas são ignorantes. Sim. Ignorantes de não saberem mesmo, sabe? Ignora a existência daquilo. Ou sabem e não dão tanta importância. Doenças básicas, diabetes, pressão alta, que são coisas que lá atrás eu me formei há 15 anos. Há 15 anos atrás a gente já falava de prevenção. E a prevenção dessas doenças, você fala assim, o que é? Tomar remédio? Não, é atividade física. Sabe? Então, eu bato muito nessa tecla. Diabetes, pressão alta, doença cardíaca, tudo isso, através da atividade física, de você se reabilitar, ajuda. Faz você tomar menos insulina, faz você tomar menos remédio. Então, o prevenir. E por isso que aí o Brasil ele vai na contramão de muitas coisas, né? Temos poucos hospitais. Seria um número excelente se a prevenção contrapartida funcionasse, porque não ia precisar realmente de ter muitos hospitais, né? Então, o ideal seria não ter muitos hospitais. Exato, mas ter centros de atividade, né? De desenvolvimento. Eu vejo isso até na questão escolar, que é onde a criança passa a maior parte da vida, e não tem. Tirando aquelas escolas que é ensino integral, ou escolas particulares, ou escola militar, exatamente, que desenvolvem essa questão da atividade física durante a formação escolar. Outras não. Sim. Então, a gente tem que mudar, né? Muitas coisas assim de concepção. E outra coisa também, que eu acho muito, não só da saúde física e emocional, a saúde financeira também. Porque é uma coisa que não ensina na escola. Quando eu saí da faculdade, eu saí uma pessoa perdida, porque eu não sabia o que era empreender. Porque na minha cabeça é o quê? Vou sair da faculdade, vou entregar um currículo, vão me contratar e eu vou ser CLT. E agora a gente viu que não tem mais CLT, você tem que você é a sua ferramenta de trabalho. Sim. Né? E não tem isso, as pessoas não têm esse conhecimento, né? Diferente de outros países que nem tem o CLT. Né? Estados Unidos é um país que não tem, né? As pessoas trabalham por hora, vendem o serviço, né? Se vendem como o serviço. E aqui a gente não tem. Então, eu saí uma pessoa extremamente perdida. Eu não sabia o que fazer. Para onde que eu vou? O que é ser autônomo? Eu não sabia. Então, e ainda hoje, não vou falar, mas bato cabeça, porque é difícil empreender no Brasil, né? Sim. Eu falo que a gente paga muitos impostos, né? Que fica difícil, né? De sobreviver no meio dessa loucura, mas são coisas que a gente devia, se fosse ensinado, não ia precisar a pessoa bater cabeça lá na frente. Sim. Agora no ensino médio, se não me engano, agora tá com educação financeira. Que aí o pessoal tá aprendendo, pagar imposto, essas coisas. Não sei exatamente
como que tá essa grade, Exato. que eu realmente não parei para estudar isso, inclusive preciso. Nota mental aqui. Mas espero que funcione, eu espero Sim. que pelo menos isso, essa nova geração que está saindo do ensino médio agora, que vão sair daqui a alguns anos, entenda como se financiar, Sim. como não se endividar com cartão de crédito, porque cartão de crédito é uma coisa que é uma maravilha e é armadilha ao mesmo tempo. Exatamente. A pessoa precisa saber cuidar disso. Tudo. Essa é uma questão de prevenção mesmo. Uhum. Porque eles abrem espaço para muitas coisas para ser Sim. ensinado na escola, né? Pra falar, a escola é um estado laico, né? Você não pode focar em nada. Mas eu acho que essas coisas tinham que focar, né? Principalmente educação financeira, saúde, prevenção da saúde, começar a implementar, falar de tudo um pouco, de Sim. carreira. Porque você sai do ensino médio perdidão, cara, não sabe. O que foca é você tem que ir pro vestibular. Passar no vestibular. E nem tudo tem na faculdade. Às vezes o cara quer plantar batata, cara. Sim. Não, e quem com 17 anos de idade tem uma noção do que quer fazer da vida, pro resto da vida? Entendeu? Porque faculdade não é uma sentença de vida, mas assim, custa. Gera um custo, né? E eu falo que com o dinheiro que eu gastei na minha formação, eu podia estar morando na minha casa hoje própria, né? Porque é um investimento muito alto, não é uma coisa que você vai ali pagar 100, 200 reais. É muito alto. Sim. Então, para você pegar depois e pensar numa outra formação, se você não passa numa federal, por exemplo, que também gera um ônus, porque quem estuda na federal não consegue, às vezes, um trabalho, Sim. porque tem que estudar o dia inteiro. E aí, como que funciona? Né? Então, tem que ser semeado essas coisas, né? E a gente, como formadores, né? Porque a gente forma opinião também, Sim. né? Tem que introduzir isso para as crianças, para os jovens e até para as pessoas que acham que já passaram no tempo, mas não. E colocando, jogando essa semente, né? Até que isso se torne uma coisa automática. Sim. Tanto que, se você pegar como exemplo países de qualidade de vida, por exemplo, os Estados Unidos, eu não acho que é um país que todas as pessoas têm uma boa qualidade de vida, mas se pegar, por exemplo, os países do leste europeu, diferente dos Estados Unidos, onde as pessoas têm um poder aquisitivo, que maior, não quer dizer qualidade de vida. Exatamente. Você ter bens não quer dizer que você é uma pessoa realizada. Exatamente. Você pega países, por exemplo, do leste europeu, que tem as melhores qualidades de vida do mundo. Sim. Qual que foi a grande mudança? Até do próprio resto da Europa, o sistema de educação. Você ensinar a pessoa a trabalhar por conta, a fazer o que ela gosta, mostrar que se ela se dedicar, ela consegue fazer o que ela gosta para ter e viver disso. Sim. E isso gera uma funcionalidade melhor no país inteiro, porque está todo mundo feliz, todo mundo está trabalhando com uma coisa que gosta, vai estar gerando mais empregos até dentro ali, pessoas que vão trabalhar para elas, vai movimentar mais dinheiro, a pessoa vai estar animada, ela não vai depender de hospitais, não vai depender de outros auxílios do governo. Exatamente. Diferente do Brasil. O Brasil, ele travou naquele esquema de produzir funcionário, de produzir o cara que vai trabalhar para a Revolução Industrial, para a Segunda Revolução Industrial, que é o cara que é funcionário de fábrica. Exatamente. E muitas pessoas são a mente muito fechada quanto a isso, né? Eu conheço pessoas que falam assim, não, mas eu nasci para fazer isso, eu só sei fazer isso e eu vou morrer fazendo isso. Se o cara é mandado embora da empresa, que ele trabalha há 20 anos, o cara fica perdido, o cara não sabe para onde vai, entendeu? Mas é uma cultura que foi implementada, né? Só foi criada para fazer isso. Desse jeito. Eu vejo na Suíça também é desse jeito. A minha amiga mora em Portugal, ela conheceu algumas cidades da Europa, falam que as pessoas são felizes fazendo o que elas fazem, né? Às vezes o cara quer plantar flor, cara. Sim. Qual o problema tem isso? Porque ele gosta de fazer, traz feliz, deixa ele feliz e gera ali o que é necessário. Porque outra coisa também é porque, principalmente o Brasil, a gente é muito consumista. Sim. Então, saiu o iPhone 12, o cara já quer comprar o 13. E é um custo
sabe? Exorbitante. Exorbitante e desnecessário. A gente vive com tão pouco. Agora, eu falo que eu nessa pandemia me descobri. Já fui consumista, hoje eu não sou mais. E agora me olhei mais ainda. Meu, preciso de tão pouco para sobreviver, cara. Viver, não sobreviver, viver mesmo, Sim. sabe? Agora com os custos que tiveram um boom nesse ano, porque o ano passado ainda não tinha dado essa alavancada do valor das coisas subirem tanto. Mas não precisa de muito, sabe? É legal a gente viajar, ter um conforto de alguma coisa, mas eu acho que para tudo tem o meio... Acho que a gente, se tiver um meio termo... O O equilíbrio das coisas, exatamente. Uhum. Viver em equilíbrio eu acho que é o ponto do negócio. Nem muito, nem Sim. pouco, equilibrado e tá tudo certo. E é Perfeito. isso. E é isso. Excelente. E assim, para você divulgar o seu trabalho, como é que você faz? Voltando lá No estúdio, lá. estúdio. Então, eu sou uma pessoa que eu falo que sou um pouco analfabeta digital, né? Mas a melhor propaganda ainda é o boca a boca, né? Então, assim, muitas pessoas chegam por mim através de indicação. Mas coloco bastante coisas no Instagram que ajuda a divulgar também, né? Então, mas hoje a minha fonte mesmo é a indicação. Então você vai, leva o escolar vai, leva a Iô, e a Iô vai, é uma rede. Né? Então muitas pessoas que estão lá hoje comigo no estúdio são pessoas que uma foram levando as outras, né? Bacana. E eu acho que quando você... Eu acredito, né, que esteja funcionando como um bom trabalho. Quando você faz o que você gosta da maneira legal e né, se preocupa em fazer aquilo bem feito, eu acho que reverbera, né? E vão trazendo novas pessoas. Mas eu preciso divulgar mais no Instagram. Até tem lá o Instagram lá do estúdio, é Superativa Pilates. Quem quiser acompanhar lá, gente. Vamos colocar na descrição também. Coloca aí na descrição do vídeo aí. Mas... E é isso. Rede social, mas mais boca a boca mesmo. O famoso boca a boca, que eu acho que ajuda bastante. Mas o Instagram também é uma vitrine que demonstra bastante. Se quiser lá acompanhar. Estamos pensando num projeto aí a partir do segundo semestre. De também fazer bastante vídeos educativos, nessa conscientização mesmo, né? É que nessa correria é muita coisa, né? Muita coisa que aconteceu nessa pandemia, então agora já dá para organizar e falar bastante da prevenção, porque eu acho que a prevenção é o melhor remédio. Exatamente. Das coisas, né? Perfeito. E é isso. Bacana. E lá tá você, quantos... Lá, então, hoje somos eu, a Suelen, né? A Suelen que abriu, na verdade, que ela começou com o estúdio. Então, ela é a sócia majoritária lá do estúdio. E sou eu, a Suelen, a Aline, que ela começou agora com a gente, e a Maiara. Então, nós trabalhamos em 4 fisioterapeutas, todas somos fisioterapeutas, e atendemos em horários diversos aí, para atender todo mundo. E estamos crescendo. Começou só a Suelen, aí depois entrou eu, aí depois veio a Maiara e a Aline, e a gente está crescendo. Né? Nessa pandemia a procura tem sido bem grande, porque como o Pilates é um atendimento mais personalizado, então, e com menos pessoas, né, durante o atendimento, tem pessoas que preferem. Então, tem aumentado bastante, graças a Deus, a procura, né, pelo Pilates. Engraçado que Pilates é uma coisa que eu sempre tive na cabeça. Cara, eu quero fazer Pilates, Mas, aquele negócio, na academia que eu vou, tem sessões de Pilates e tal, mas achar um tempo é difícil e não é. Exatamente! É difícil e não é, porque eu tenho que tomar vergonha na cara, na verdade. Essa é a questão, tomar vergonha na cara. A gente tem que só ir. Isso, e com isso, porque assim, as pessoas veem o Pilates também e falam, ai,
Pilates é só para pessoa que tem poder aquisitivo X. E não é. Não é. Já passou da fase de ser isso, né? Quando ele veio para o Brasil, era. Agora não é mais. E eu acho que a saúde da gente não tem preço. Exatamente. Porque se a gente for pensar, se a gente não cuidar, o que a gente vai gastar na farmácia? Então, eu acho que é um investimento muito mais alto na farmácia do que você ir lá e pagar o Pilates, entendeu? E fazer o Pilates. E a gente tem que ter um tempo para cuidar da saúde da gente, né? Porque se a gente não cuida da saúde, a gente vai ficar... Quem tem convênio, bem. Quem não tem, vai ficar na fila do SUS para ali passar num ortopedista, fazer um tratamento que não é a curto prazo, quando você se machuca, quando você tem alguma lesão. Então, eu acho super importante procurar cuidar da saúde. Seja com Pilates, seja com academia, mas eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado, né? Claro, com certeza. Mas o Pilates, a gente trabalha o corpo todo, então é uma atividade bem prazerosa de fazer e que gera resultados, não vou dizer em curto prazo, mas a longo prazo traz assim benefícios muito assim transformadores, eu digo, né? Pessoas que não conseguiam agachar para pegar uma coisa do chão e hoje já consegue. Então assim a gente vê essa mudança, sabe? E do se cuidar, porque através do Pilates a gente trabalha muito a consciência corporal. Então a pessoa sai de lá levando aquela lição de casa, ó, tenho que sentar desse jeito, ó, tenho que fazer desse jeito, ó, não posso fazer desse jeito, tenho que andar desse jeito. Então a gente vai estimulando essa consciência corporal. Eu acho que é um dos marcos, assim, bem interessantes. E até mesmo para o pessoal que você comentou que às vezes não consegue agachar, mas tem às vezes pessoa que tem uma atividade boa, já tem um condicionamento bacana, mas mesmo assim ajuda pra caramba. Sim. Porque ainda dá mais. Sim, a performance, aumenta a performance. Uhum. Principalmente o pessoal que faz cross, principalmente o pessoal que faz musculação, que às vezes hipertrofia muito, né? Tem muito crescimento de massa muscular, mas não tem mobilidade, não consegue se mexer. Então o cara ajuda. só anda assim, aí pra lavar as costas... Não vai, não né? vai. E é muito isso. A gente vê muito, tem muito paciente que vai de academia porque só levanta, né, ganha massa, levanta peso, ganha massa e não tem mobilidade articular. Então, isso dificulta bastante. Então, o Pilates, ele ajuda, eu falo que ele é parceiro das outras atividades. Né? Então, a pessoa faz cross e faz Pilates, a pessoa faz musculação e faz Pilates, a pessoa corre, que eu tenho bastante gente que corre, que a corrida também é uma atividade que aumentou bastante agora na pandemia, né? Sim. E faz Pilates, né? Porque a gente trabalha de formas diferentes, mas todas as atividades são legais, né? Até para o pessoal que faz lutas também, eu acredito que seja extremamente importante. Sim, lá porque você trabalha bastante estabilidade no Pilates, né? Sim. E aí, por exemplo, nem se comentou da Clara, né? Que ela faz taekwondo. Sim, a Clara, a Bia, que luta junto com ela. Você dá um chute na cabeça ali, você precisa ter uma ótima estabilidade de quadril, de joelho, de tudo. E aí, às vezes, só nos treinos das lutas é difícil. Porque não é o foco. O foco é conseguir dar um chute o mais forte possível. Exatamente, né? O treinador, ele vai focar na modalidade, em desenvolver a técnica da luta, né? Seja o taekwondo, seja o judô, seja o jiu-jitsu, o muay thai, não vai focar nessa questão da mobilidade, né? Sim. Então, Até ajuda. porque é um tempo limitado que tem ali, né? Sim, é 1 hora pro cara passar tudo, não dá, né? Não dá. E principalmente o pessoal que nem a Clara, que é atleta de alto rendimento, tem que ter esse acompanhamento paralelo, né? Com a luta, tem que ter. Sim, De extrema importância. Bacana, bacana. E assim, se você fosse dar um recado para as pessoas que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, o que você gostaria de falar para essas pessoas? Bom, referente, fazendo um resumo mesmo do que a gente falou, essa questão de você procurar, né, se desenvolver, ser a melhor pessoa que você pode ser e procurar fazer realmente uma coisa que te traga benefícios, que te faça bem, seja o Pilates, seja a musculação, seja a caminhada, mas
uma atividade que desenvolva não só o seu corpo, que ajude a desenvolver a mente também, né? A gente precisa se desenvolver nessa questão de relaxar, que a gente anda muito acelerado. Então, que vocês procurem fazer uma atividade física, procurem se olhar mais, né? A gente precisa ter um tempo com a gente mesmo, né? Que isso faz toda a diferença. E ser feliz, fazer o que gosta. Eu acho que é o mais importante. A gente tem que ser feliz fazendo o que a gente faz, né? Procurar fazer isso. E vai fazer Pilates lá no estúdio. Vai lá no estúdio, pode fazer lá, procura a gente. Enfim, mas é procurar fazer realmente uma coisa que te faça bem, que te faça feliz. Acho que é o mais importante. Excelente. Então, o episódio de hoje foi esse. Sou o Diego Dias, no Histórias de Vida. Falamos com a Carol. As informações do Instagram dela vão estar na descrição. E é isso. Sejam felizes e até a próxima. Tchau, tchau.